Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado. Estamos aqui neste momento, iniciando o nosso evangelho diário, minutos preciosos que todos nós estamos aqui reunidos para juntos partilhar o pão do evangelho, para juntos acolher em nosso coração os doces ensinos, esclarecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja presente em nosso coração no dia de hoje, nos amparando, guiando a todos nós e nos conduzindo nos caminhos da vida. Porque quando a paz de Jesus está viva em nosso coração, todas as nossas escolhas, palavras, pensamentos e atitudes são pautados nos ensinos de Jesus, no caminho do bem, no caminho, meus irmãos, do amor. Então que a paz de Jesus esteja hoje e sempre em nosso coração. Bom, meus amados irmãos, vamos nos lembrar aqui que estamos iniciando o nosso encontro, como fazemos todas as manhãs do Evangelho Diário, encontro em que nós refletimos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também vamos nos rememorar que estamos aqui em alguns dias especiais, pois estamos unindo uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo com a obra há 2000 anos. Meus irmãos, lembremos que iniciamos ontem na reflexão de número 850 e é importante a gente também ir seguindo a sequência, porque iremos passar a cada reflexão capítulo a capítulo da obra há 2000 anos. Por outras palavras, nós veremos aí ao longo dos dias, praticamente, meus irmãos, a obra inteira. Iremos aqui mergulhar nas páginas dessa obra, conhecer essa história, extrair ensinamentos para a nossa vida, unindo tudo isso com as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos aqui no segundo encontro nosso dedicado a essa união e nós, meus irmãos, vamos aqui dar sequência ao que a gente estava refletindo ontem. Lembremos que estamos ainda no primeiro capítulo e eu vou sempre deixar aqui o capítulo da obra há 2000 anos que nós estamos trabalhando no dia para os irmãos também que desejarem ler os capítulos junto com a gente e aqui nesse momento extrair e partilhar de uma reflexão desse capítulo. Então, meus amados irmãos, estamos aqui no primeiro capítulo. Lembremos que ontem Públio Lentulus, ele estava em uma conversa profunda com seu amigo Flamínio e ele estava com muitas dúvidas sobre a sua vida. Públio estava se questionando por que a filha dele, tão pequenina, sofria de uma enfermidade que não tinha cura. E como que podia certas pessoas na vida terem toda a sorte e a filha dele, ainda criança, sofrer tanto. E Públio, em busca de respostas, começa a se lembrar de uma conversa que teve e ouviu sobre uma crença do povo hindu. Meus irmãos, estamos aqui falando de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. O ano que essa história se passa é no ano por volta de 31. Então vejamos que Públio, ele está tentando achar resposta lembrando de uma crença do povo hindu que falava sobre a eternidade da alma, que falava que era possível a gente retornar depois da morte e reviver novamente aqui na Terra. E ele começa a pensar, será que está aí a resposta do porquê alguns sofrem tanto e outros têm toda a sorte? Esses eram os pensamentos de Públio. Por outras palavras, hoje nós temos o esclarecimento, ele estava aí pensando na lei de reencarnação, não é mesmo?
Mas retornando para a história. O amigo dele, Flamínio, diz para ele parar de pensar nisso. Que a vida é só aqui e agora. E Públio, angustiado, diz: não, Flamínio, eu tive um sonho que está me angustiando muito. E Públio irá contar esse sonho. Públio partilha que certo dia ele estava retornando do Senado e ele começou a sentir o corpo dele pesado. Os olhos pareciam que queriam se fechar e cair em sono profundo. Ele disse que sentiu uma sensação como se estivesse convidando ele para deitar-se e dormir profundamente. Acho que muitos de nós já teve essa sensação que Públio está vivenciando. De repente, ao longo do dia, a gente sente como se o corpo ele já fosse pedindo para dormir. Geralmente, quando estamos lendo um livro, isso acontece com frequência. Sobretudo uma obra espírita, estamos ali lendo e o nosso corpo começa aqui a cair em um profundo relaxamento e parece que os nossos olhos já começam a se fechar para dormir. E Públio sente isso naquele dia. Então ele volta para casa, deita-se em sua cama e dorme profundamente. E ele narra que ao dormir ele teve um sonho perturbador. Ele diz que se viu no sonho, mas ele estava em outra época. Ele narra que se viu numa época diferente, uma época mais antiga, na qual ele era uma pessoa de muito poder. Porém, ele abusava maldosamente desse poder. E ele se viu em sonho tramando planos contra pessoas, calúnias, crueldades e diversas mortes. E tudo isso por poder. E ao longo do sonho ele conta que olhava para as mãos dele e via elas cheias de sangue. E diante de tanto mal que ele estava fazendo, ele também percebeu que ele sofreu desse mal, sendo morto. Então Públio está contando o sonho dele. Ele se viu em outra época, onde ele era muito maldoso, muito cruel, que praticava crueldades, mandava matar as pessoas por poder. E que quando ele olhava, as mãos dele estavam cheias de sangue, representando como se quantas mortes ele havia sido responsável. Só que o mal que ele praticou retornou para ele. Isso ele vendo em sonho. E ele foi morto. E ele disse que viu a tua alma saindo do corpo e indo para um lugar distante, obscuro, uma paisagem totalmente sombria. E ali, em meio a esse antro de dor, ele viu uma multidão que se cercou dele. E essa multidão que se aproximava dele eram todas as vítimas que ele havia sido responsável por aquelas mortes cruéis. E essas vítimas se aproximavam dele nesse lugar sombrio, obscuro, essas almas angustiadas, e elas gritavam por reparação do mal que ele havia feito com elas. Públio diz que perdeu a noção do tempo ali no sonho. Algumas coisas aconteceram, ele não consegue se lembrar, mas diz que em um determinado momento ele já não estava mais lá, naquele lugar obscuro com aquelas vítimas. Ele estava agora em um lugar diferente. Como se estivesse, meus irmãos, numa espécie de tribunal.
E ele diz que viu a tua esposa Lívia no sonho. Lívia como se fosse um anjo, serena, pacífica, dando as mãos para socorrê-lo. E ele vendo Lívia, conduzindo ele até esse tribunal. E diante desse tribunal ele vê diversas autoridades ali. Mas tem uma autoridade central. E essa autoridade central diz para ele: Públio Lentulus, a justiça na tua misericórdia determina a tua volta ao turbilhão de lutas do mundo. E essa grande autoridade moral narra todas as condições que Públio terá ao retornar para a terra. Que ele terá boa saúde, condições financeiras boas, uma família. E essa autoridade diz: Públio, não desprezes o chamamento da verdade, porque quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras, você precisará estar lá. E Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento. Então, durante esse sonho, Públio se vê diante de uma autoridade moral muito grande nesse tribunal que ele está. Essa é a cena do sonho dele. E essa autoridade narra todas as condições que ele terá em sua nova vida na Terra. Inclusive dizendo que Lívia estaria ao lado dele a todo momento. E que chegaria um dia que ele precisaria testemunhar com a tua renúncia o chamamento da verdade. Haveria um momento marcante na vida dele, que ele seria chamado a mudar. E que ele teria todas as condições para fazer diferente dessa vez. Então Públio acorda desse sonho, angustiado, aflito, como se aquele sonho tivesse sido um recado para ele. É como se naquele sonho Públio tivesse visto uma encarnação anterior dele e tivesse visto a chance que ele estava tendo de fazer diferente nessa nova existência. Ele acorda com essa sensação, angustiado, como se tivesse sido um recado para ele, aquele sonho. E meus amados irmãos em Jesus, nós sabemos que isso que Públio está vivenciando aí no primeiro capítulo da obra é algo que pode acontecer com todos nós. É permitido a muitos de nós certas revelações através dos sonhos. E muitas vezes isso é permitido, sobretudo quando a gente está se desviando um pouquinho do nosso caminho que a gente combinou na jornada espiritual. Quando a gente começa a se desviar, às vezes é nos permitido ter um sonho, relembrar um pouquinho uma existência anterior. E geralmente acordamos igual a Públio, meio angustiados, diante da verdade de quem a gente já foi. Que geralmente é uma verdade que a gente não gostaria de relembrar. Meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 38, olha o que é nos dito. O sono foi dado ao homem para a reparação das suas forças orgânicas e também para a reparação das suas forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pelo efeito das atividades da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos e aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. Essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo traduz perfeitamente o que aconteceu com Públio Lentulus. O corpo dele repousou
Mas o espírito dele foi buscar forças morais. Ele já estava se desviando do caminho que ele havia prometido lá no mundo espiritual. E aí ele se encontra com espíritos que lhe dão conselhos, que lhe mostram, olha aqui, os benefícios que você recebeu nessa reencarnação, olha o que foi lhe concedido para você fazer diferente. A sua esposa Lívia está ao seu lado para te ajudar. Qual que é o valor, digamos assim, que você está dando a essa ajuda? Olha tudo o que foi planejado para você fazer diferente diante do mal que você já praticou. É como se essa autoridade moral estivesse falando isso para Públio Lentulus, revelando isso em sonho para ele, esse conselho. E ao despertar, Públio tem essa sensação de que recebeu esse recado. Mas o que será que ele vai fazer com essa informação? O mesmo eu trago pra gente refletir no dia de hoje. Quando temos certos sonhos, que a gente acorda com essa sensação de que, olha, parece que foi um conselho de um bom espírito, uma ideia, uma resolução, um chamamento mesmo, às vezes, de uma corrigenda pra gente mudar o caminho. Algo foi ali nos mostrado em sonho pra gente melhorar enquanto a gente tá aqui. O que a gente tem feito com esses conselhos que recebemos no mundo espiritual? Enquanto o nosso espírito está ali no momento do dormir, né? O corpo está dormindo, mas o espírito está buscando esses conselhos. O que estamos fazendo com esses conselhos? Porque se isso foi nos permitido, é porque a gente precisava ouvir e ter certas revelações como essas. O que será que Públio fez com isso? Ele continuou angustiado, mas ele continuou a vida da mesma forma. Ele não deu ouvidos a esse sonho. Bom, teu amigo Flamínio também não ajudou muito não. E o teu amigo Flamínio, ouvindo todo esse sonho, ficou até impactado e disse, olha Públio, você parece estar muito cansado, está muito estressado, ainda mais diante do que você está passando com a sua filha. Posso te dar um conselho? E Flamínio diz para Públio, mude-se por um tempo, vá morar lá na Palestina, vá com a sua família lá para a Judéia, passe alguns tempos ali, mude os ares, para ver se a sua filha melhora, se você também descansa um pouco. E meus irmãos, no ano de 31, quem que também estava ali na região da Palestina, ali naquela região da Judéia? Quem estava ali? Jesus. Será que Públio se mudará para essa região? Exatamente ao mesmo tempo que ali está Jesus? Bom, eu convido a todos para a gente dar sequência na nossa reflexão amanhã e sabermos, será que Públio aceitou esse convite de se mudar para um local que ele ainda não sabia, mas que Jesus ali também estaria. Bom, meus amados irmãos, essa foi a nossa reflexão de hoje, o nosso segundo encontro, aqui refletindo a obra há 2000 anos, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã nós adentraremos já no capítulo 2 dessa obra. Eu convido a todos para estarmos juntos amanhã, com a paz de Deus, para darmos sequência ao nosso encontro do Evangelho Diário, lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós. Meus amados irmãos, todos os detalhes do capítulo que estamos e também da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está nos inspirando, nós encontramos na descrição do vídeo. Desejo a todos um excelente dia, com a paz de Jesus, e até amanhã, meus irmãos, para darmos sequência a essa história. Que assim seja.